Pronto, agora tá gravando. Olá! Olá, já estamos gravando. Ai, meu Deus. Permitir. Eu ia falar, quem que é Edson Nese? É a... Esqueci o nome dela. Silvana. A Silvana. Isso. É que eu estou aqui no celular e estou no Note, e o Note está com o e-mail dele, do meu esposo. Acho que chegou todo mundo. Não, tem mais a Michelle. Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil. Ai. Você já viu a figurinha do Fusquinha? Cheguei, Brasil. É eu, todinho. Acho que agora a gente pode começar, né? Ah, veião. Certo. Desculpa pelo atraso. A Meire já chegou? Nem sei. Deixa eu olhar aqui. Já. Vamos lá. Deixa eu ver se o negócio está abrido certo aqui. Você não começa a querer dar trabalho para nós. Ou melhor, para mim. Pronto. Vamos compartilhar tela. Eu não sei o que eu fiz, que eu desinstalei, foi tudo o trem aqui. E instalou de novo. Compartilhar. Chinela. Permitir. Camila chegou. Vocês estão vendo Sim. o compartilhamento? Sim. Então, vamos começar. Hoje nós vamos começar a aula de o bônus que vocês ganharam de desparasitação e detoxificação do corpo. É uma aula bem importante. Isso vai ajudar vocês não só com o cabelo, mas na vida de vocês todo santo dia, porque a gente vai percebendo o quanto que nós ficamos intoxicados, o quanto que nós ficamos cheios de verminho, parasitinhas, que inibe a sintetização das vitaminas que a gente consome nos alimentos, inibe a sintetização das vitaminas que a gente consome oralmente, que faz as suplementações. Também inibe a nossa produção de hormônios, principalmente o hormônio do sono, a melatonina, que é extremamente importante para a gente ter uma ótima noite de descanso, fazer a recomposição das células, porque tudo isso acontece durante o sono. Tudo isso, os vermes, os parasitas, os metais pesados, vocês vão ver aqui no decorrer da aula o quanto que isso interfere na nossa vida.
Mas, assim, já vou falar para vocês, não fiquem desesperados. Nós não conseguimos viver numa bolha, porque quando eu fiz esse curso a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que viver dentro de uma bolha. Porque eu respirar, eu estou sendo contaminado. E, de fato, sim, nós estamos, né? A água que a gente toma, o banho que a gente toma, comida que a gente come, panela que a gente usa, o desodorante que a gente usa, o creme hidratante, a maquiagem, o batom, o shampoo, o condicionador, o sabonete, tudo, tudo está contaminando a gente o tempo todo. Aí, às vezes, a gente vai para um paralelo e fala assim, nossa, mas na época da minha avó, quando a gente morava lá, nós que somos 40 a mais, a gente ouvia essas histórias dos nossos avós. Ah, quando lá na fazenda, ou lá no sítio, quando era criança, a gente brincava, fazia isso, fazia aquilo, e não tinha tanta coisa quanto a gente tem hoje. Realmente, era tudo de forma mais natural. A panela não era de alumínio, era de ferro, né? Então, além de comer aquela comida deliciosa da panela de ferro, a gente já fazia uma reposição de ferro. Muito pouco se ouvia falar em anemia naquela época. Não que o ferro em excesso também faz mal. A minha filha, por exemplo, fez um exame de sangue, o ferro dela está em 200. Isso é muito alto. Por que o ferro dela está em 200? Aí pedi ferritina também. Ela está extremamente inflamada. Então, assim, o ferro excessivo inflama o corpo. E aí, se a ferritina dela também estiver alta, o que eu vou ter que fazer? Levar ela para doar sangue. Que daí faz uma sangria e fica tudo bem. Eu acho que ela não pode, porque ela só tem 17 anos, tem que ter 18, né? Ela vai fazer 17, dia 20, então ela ainda não pode doar sangue, mas a gente faz uma sangria em casa. A gente faz uma sangria em casa mesmo, para dar uma amenizada. Então, tudo isso a gente vai se perdendo. E quem que mostra os sinais para a gente? Nosso cabelo, as nossas unhas, a pele, a memória. Tudo isso vai trazendo sinais para que a gente comece a perceber, né, o quanto estamos intoxicados, o quanto estamos ali precisando dar uma reorganizada no nosso corpo e dar uma limpada. Essa limpeza, ela é periódica, tá, gente? Então, assim, a gente faz um detox, uma detoxificação. Quando a gente fala detoxificação, o que a gente está limpando? Metal pesado, tá? Detox é para limpeza de metais pesados. Essa limpeza, ela é periódica. A gente tem que fazer entre 6 e 8 meses. O ideal é 2 vezes no ano, tanto metais quanto os parasitas. Na aula de parasitas, que é na próxima segunda, aí eu vou explicar certinho a questão dos parasitas. Mas falando dos metais, a gente faz essa limpeza entre 6 e 8 meses. Não pode demorar muito tempo, porque daí o nosso corpo vai ficando degradado novamente, né? Assim, cansado, vai ficando exausto de novo. E fica mais difícil para a gente limpar. Tô podre, então. Vamos lá. E agora, nós vamos falar um pouquinho da topografia capilar. O que é a topografia capilar? É aquele mapa que vocês ficaram pedindo, é o mapa da cabeça, é o mapa da cabeça.
A topografia é esse mapinha, que a gente consegue identificar um problema interno de saúde através dos sinais e sintomas do cabelo. Nossa, esqueci de fazer um negócio para minha mãe. Ai, não é isso. É outra coisa. Eu acho que eu tô precisando fazer detox. Eu falei que eu ia fazer com vocês, que o meu já tá vencendo, né? Ô, mãe, tá bom. Ô, mãe, eu esqueci de fazer o negócio. Mas eu tô em aula, terminando aqui eu faço. Vou pedir pra Laura vir pegar o celular, senão eu vou ficar me distraindo. Beijo, tchau. Laura. Vem pegar o celular, filha. Leva ele de mim, porque senão vai me distrair aqui e eu não consigo. Por favor, você precisa responder aos clientes, levar a agenda e marcar os horários. Quarta nem terça. Ou quarta, terça, nem Não, sexta filha. de tarde. Terça, amanhã você pode marcar. Eu conversei com o Gui, ele não me respondeu ainda, mas eu vou ver se ele pode vir de manhã. Então você marca. É o de Bauru? Você marca cliente, se ele pode vir, não, se ele pode ir para o atendimento de manhã. Você marca a partir da. Dá um lápis. Não tem lápis. Não tem lápis aqui. Você marca meio-dia, 1h. Ela quer vir amanhã. Então, tchau. E ela vem na quarta-feira. O que eu quero com isso? Tchau, filha. Tá me atrapalhando. Vou ter que editar esse vídeo. Vai ficar uma beleza. Você já deu a aula? Tô na aula, tá gravando. Vou ter que editar, cortar esse pedaço, que senão vai ficar chato. Não tem lápis, filha. Desculpa, de novo, gente. Então, o que é a topografia capilar, né? A topografia, ela é aquele mapinha que eu falei para vocês, que dependendo da região que está a queda do cabelo, mostra exatamente o órgão que está com deficiência. Então, assim, identificar um problema, a topografia é identificar um problema interno de saúde através dos sinais e sintomas do cabelo. Ela foi baseada na embriologia. Eu vou mandar esses slides para vocês depois, tá? Ela está relacionada com dermátomos, que é cada parte da nossa pele que tem correlação com os órgãos. Assim como o cabelo, que tem uma correlação com a pele. Priorização metabólica, fecha os vasos das periferias para direcionar as vitaminas e minerais e etc. O que acontece? Lembra que cabelo é anexo, unha é anexo, pelo é anexo. Todas as partes anexas do corpo, o que acontece? Elas não têm essa prioridade. Quando a gente está falando de sintetização de vitaminas, minerais, todas essas coisas, quem são primordiais? Os órgãos. O cabelo e a pele, o cabelo e as unhas, elas são anexas. Então, elas não recebem. Cada parte da nossa pele relacionada ao órgão, aí acontece essa parte de priorização metabólica, que rompe ali, fecha os canais onde poderia passar as vitaminas e os minerais para direcionar para outra região que é primordial, que é vital, que é necessária. Sendo assim, nós podemos relacionar a falha de cabelo na região com o órgão interno que está sofrendo. Vamos desenhar. Imaginem que eu tenho um problema de tireoide. Então, todo o meu organismo está atento com as informações lá dentro, que um passou para o outro, que minha tireoide precisa de atenção. Aí, no meu rosto, em alguma parte, que eu não vou lembrar agora, tem uma marcação, porque houve uma priorização metabólica invertida.
Na minha cabeça, na região da tireoide, o cabelo vai falhar mais. É basicamente isso que acontece. Deu para entender? Ótimo. Senhora. Olha lá. Quando a gente está com problema na tireoide, qual a região que vai falhar? O vórtex. Aí esse mapinha aqui, esse mapinha que eu coloquei ali em cima, eu vou encontrar o arquivo que eu tenho eles, maior e melhor qualidade, para mandar para vocês, tá? Então, o que que acontece aqui? Deixa eu só abrir maior para mim aqui, ó. Ó, toda essa região da coronal e o vértex, ela está associada à resistência dos hormônios tireoidianos. Esses slides, toda essa parte aqui é da doutora Elisete Kaffer. Lembra que eu falei que eu vou fazer o curso dela? Pois é, eu tenho esse material dela e aí eu trouxe para vocês. Então, a maioria das coisas que a gente vai falar aqui tem bastante de material da doutora Elisete. Qual que é a temperatura corporal de quem está com alteração tireoidiana? Será sempre menor que 36,5. Um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre o teste de temperatura para saber das alterações da tireoide, e isso vai ajudar muito a vocês mesmos se testarem, porque às vezes falam para a gente que nós estamos com problemas na tireoide e nem é. Mas olha só. Aqui já está o teste de temperatura corporal. Descoberto pelo médico americano, o Dr. Broda Barnes, na década de 70, é possível saber como anda a glândula tireoide. Um método que consiste na análise do metabolismo por meio da medição da temperatura basal do corpo em repouso. Durante uma determinada sequência de dias, ou seja, 5 dias, dormir por 6 horas, usar um termômetro de mercúrio, não adianta usar aquele digital, de 8 a 10 minutos embaixo da axila, assim que acordar. Interpretação: abaixo de 36 graus e meio, possível que o funcionamento esteja mais lento, apontando para um hipotireoidismo. Entre 36,5 a 36,8, a glândula está ok, está normal, não tem nenhuma alteração na tireoide. Acima de 36,8, não estando com infecção. Que tipo de infecção? Não pode estar com gripe, não pode estar com dengue, não pode estar com nenhum tipo de infecção, ou de urina, ou qualquer outra infecção. A glândula pode estar acelerada, o que indica um hipertireoidismo. Fatores que podem afetar o clima, né? Tá bem frio, então a gente dorme com um monte de coberta, não é o melhor momento de fazer esse. Os hormônios, pré-menstruação também não é legal fazer. E estresse. Quando é que a gente faz? Não é verdade? Ai, ai. Quando é que nós vamos fazer? Porque estressado é uma coisa que, né? Agora tá frio. E os hormônios vivem uma loucura.
mas é brincadeira. Dá para fazer, tá? Aqui tem também tem que fazer fora do período de ovulação, porque daí a gente também aumenta a temperatura do corpo. Fazer no segundo ou terceiro dia da menstruação. É o melhor momento para fazer, porque daí já tá. Não pode ser pré, tá? E o pulso, ele tem que estar maior de 85 batimentos por minuto. Às vezes eu penso assim, eu acho que eu tô morrida. Porque tem dia que a minha pulsação chega a 80, 82. Eu falo, gente, aquele relógio, ele marca, né? Então, às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus. Aqui também, tá? É alteração tireoidiana. Ó. Coronal. Lembra que eu falei para vocês que na occipital a 5-alfa-redutase não alcança? Então, todos os casos em que a gente tem uma situação de rarefação, perda de cabelo, né, na região occipital, que é a nuca, aqui atrás, é hormonal. E é questão hormonal e também fadiga da adrenal, tá? Otimizar o funcionamento de sal integral, fornecer mais minerais. A fadiga da adrenal, ela está associada ao estresse crônico, síndrome de burnout, antagonista dos receptores de estresse, e aí ela se inverte em alopecia. Que tipo de alopecia pode acontecer aqui? Areata, principalmente. Olha como a rarefação está bem intensa aqui, e já abriu uma placa de areata aqui. Olha aqui, também. Tá? Então, quando o cabelo vai ficando ralinho nessa região, muito possivelmente é a fadiga da adrenal. Essa glândula, gente, ela é muito, muito, muito importante para várias situações para a gente, né, da nossa vida, do dia a dia. As glândulas adrenais, elas são responsáveis pela produção de hormônios importantes, como o cortisol, a adrenalina, noradrenalina. Todos esses hormônios são importantes para a gente manter a homeostase, o equilíbrio emocional nosso no dia a dia. Então, assim, embora a medicina ainda não fala muito sobre a questão da fadiga da adrenal, essa glândula sobrecarregada, ela pode trazer muitos sintomas que a gente vai confundindo com outras coisas, como o cansaço extremo, a dificuldade de dormir, o ganho de peso sem motivo, fala, eu não como, mas estou engordando, alterações de humor, o estresse crônico, o estresse, ele vai sobrecarregar sempre a glândula adrenal, porque ela está diretamente envolvida com ele, né? E aí, como que a gente faz o controle dessa glândula para que ela melhore? Melhorar a alimentação e a qualidade do sono. Como que a gente melhora a alimentação? Cortando alguns alimentos que que deixa a gente mais excitados, né? Mais assim, que deixa a gente mais acelerado, que deixa a gente mais excitado. O açúcar é um deles.
Esse é um dos motivos que quando a gente vai fazer o detox, a gente corta o açúcar, né? A gente fica sem o consumo de açúcar por um determinado tempo, pelo menos durante o processo de detoxificação e desparasitação. Não é obrigatório o corte 100% imediato, mesmo porque a gente não consegue. Quem tem o hábito de consumo de açúcar, é muito difícil. Mas elimina-se o máximo possível para que melhore a questão inflamatória e diminua essa excitação no corpo, que, por consequência, aumenta os níveis de estresse e vai fadigando ainda mais a glândula da adrenal. Quando a gente fala de alopecia frontal, a gente precisa observar quais órgãos: fígado, linfáticos, todo o sistema linfático e os rins. Quando que a gente tem alguns casos de alopecia frontal? Na fibrosante frontal, na alopecia androgenética, líquen plano pilar, normalmente a gente tem essa rarefação nessa região, tá? Mas, principalmente na fibrosante frontal. Temos muitas pacientes que têm esse tipo de rarefação aqui, ó, que não chega a ser uma fibrosante frontal, porque vocês podem observar que essa paciente tem sobrancelha e essa aqui já perdeu as sobrancelhas, tá? Nessa região aqui é fígado, sistema linfático ou os rins. O que pode causar? Intolerância alimentar, parasita intestinal, ritmo intestinal e as fezes. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar. Pergunta. Esse aí que você falou, a pessoa tem menos cabelo aqui na frente, mas ainda tem sobrancelha. Tem sobrancelhas. Não, pode não ter mais. Ó, nós temos as Esse duas outro situações. fibrosante Então, o que frontal. chegou qualquer pessoa com muito pouco cabelo e esse tipo de rarefação aqui, ó. Uhum. Ou esse tipo. O que você vai investigar? Fígado, sistema linfático e o rim. Esses três órgãos aqui, esses dois órgãos e esse sistema inteiro pode estar comprometido. E ela ainda pode ter, como é que chama? Doença celíaca? Disbiose e cirrose. Oh. Ah, mas não é só quem bebe que tem cirrose, viu, gente? Então, eu tenho a filha de uma cliente minha, ela é celíaca. Ela, quando estava assim bem atacada, ela perdeu muito cabelo e assim, ela ficou sem sobrancelha, ficou parecendo um ET, coitada. Então, aí que está o problema maior. Se ela não trata, se ela não cuidar, ela evolui para isso aqui. Isso aqui é cicatricial, não nasce mais. Nossa, não, mas agora ela tá bem. Porque tratou, controlou, voltou a nascer os cabelinhos. Nenhuma patologia cicatricial, ela inicia cicatricial. Então, assim, quanto antes o diagnóstico, quanto antes inicia-se o tratamento, mais rápido a reversão. Muito mais fácil a gente consegue reverter. Entendeu? Então, assim, ó, intolerância alimentar entra onde? Aqui na doença celíaca. Parasita intestinal, disbiose.
ritmo intestinal e fezes, desbiose. E como que a gente descobre a desbiose? No exame de urina. Ah, na urina. Custa uma merreca. R$ 12, chama Indican o exame. Indica? Indican. É um exame que a gente faz para saber se a pessoa tem desbiose ou não. Depois eu vou mandar para vocês. Vão anotando aí as minhas promessas para vocês me cobrar, porque eu esqueço. Um artigo sobre desbiose. A desbiose faz um estrago no corpo e é muito fácil de tratar, gente. Mas as pessoas não sabem. Porque a gente não fala. Porque nós estamos quietos. Agora eu não estou mais quieta. O que quer dizer desbiose? É uma descompensação intestinal. Não só intestinal, tá? Ô, Dani, pode acontecer de cair só a sobrancelha? Não, caiu o cabelo e sobrancelha. Só a sobrancelha não acontece? Pode acontecer, mas é mais difícil. Mais difícil, tá? A desbiose, gente, é um desequilíbrio na microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos, de vermes bons e ruins que a gente tem lá, mas tem os bons também, que não é vermes, são parasitas, os bichinhos bom, né? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Como bactérias, fungos e alguns vírus também, que habitam no nosso intestino. E aí, o que acontece? Quando ele está quando o intestino está no estado de saúde ideal, ele abriga uma microbiota equilibrada. O que é uma microbiota equilibrada? Tem o bem e tem o mal. É sempre com os dois. Porque um não pode existir se o outro não existir. E aí, com essa diversidade, né, de bactérias e fungos benéficas, que auxilia na digestão, na produção de nutrientes, eles fortalecem o sistema imunológico. Toda essa galera aí trabalha para o bem. Quando está desequilibrado, o que acontece? O número de bactéria maléfica, ou a turminha do mal, começa a crescer muito. E isso inflama o intestino. E as boazinhas, a turma do bem, elas vão perdendo a força, levando uma série de problemas de saúde, né? E o que causa desbiose? Principalmente alimentação inadequada. Gordura, açúcar, lactose, produtos pobres em fibras. O que mais? Fast food, tudo isso causa. E é uma das coisas que a gente mais consome. Uso excessivo de antibiótico, gente que toma muito antibiótico, estresse crônico, problemas digestivos, sabe quem tem refluxo, quem tem gastrite, quem tem queimação, muita queimação no estômago. Tem gente que pode causar uma desbiose. E também algumas inflamações autoimunes, como a doença de Crohn, colite. Ela gera um ambiente muito inflamatório no intestino que prejudica a microbiota e pode causar também uma desbiose. Outra coisa muito importante que afeta muito é o sedentarismo. Então, assim, fazer exercício hoje em dia não é para você mostrar que você está marombando na academia, que você quer ficar corpinho bonito. Não é isso, gente. É saúde. Então, assim, não dá para ir para academia? Beleza, mas uma caminhada não custa nada. Meia horinha por dia, vai lá. Você está cuidando de você por inteiro. E senhoras idosas também têm muito problema de desbiose, tá? A gente vê bastante mesmo, né? Não tanto assim, né? Que isso daí eu acho que tá bem
para trás já, né? Mas que tem um pouco, já tem bastante, hein? Não é porque tem esse tipo de falha que a pessoa tem desbiose, tá? Uhum, É os sinais para a investigação. É isso. uhum. Não tem como a gente... Lembra que... A gente não dá diagnóstico. Exatamente. Não é nem questão de não dar diagnóstico, mas é assim, ó. A gente... Um sintoma, um sinal clínico só, não dá para falar que é. Então, Uhum. como que eu avaliaria essa cliente aqui? Olha a importância da biorressonância aqui. Você já viu o sinal clínico ali, não viu? Eu vi que nessa região pode ser fígado, pode ser as linfas, o sistema linfático, pode ser os rins. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu testador e vou lá verificar um deles. Uma coisa importante que eu vou falar para vocês, porque a maioria que está aqui é que está no curso de biorressonância. Vou adiantar um pouquinho lá. Às vezes, a gente não tem o testador, né? O vidrinho do testador. Por exemplo, vocês vão receber 30 testadores. Eu coloquei o quê? Os principais. Eu estou até achando que eu vou tirar os de... Como é que fala? Os de ativo, que eu coloquei lá uns de ativo, sabe? Vou tirar alguns de ativo, que isso não é importante, você pega o produto e faz o teste, e vou colocar mais alguns órgãos. Ou algumas patologias, desbiose, doença celíaca, cirrose, talvez eu faça isso. Você vai lá e testa. Na biorressonância, às vezes, e muitas vezes, o problema ainda não manifestou no físico. Lembra que ela é uma leitura eletromagnética frequencial? A pessoa já está vibrando na frequência da doença. O órgão já está debilitado, mas não o suficiente para aparecer num exame convencional, num exame de sangue, num outro tipo de exame. Tá? Então, às vezes, pode acontecer de dar alteração no fígado e não ser no exame físico, no exame de laboratório, não deu alteração. Aí a cliente vai falar assim, uai, mas não deu alteração, só espera. Vou contar para vocês. Eu fui fazer uma biorressonância à distância, numa moça que eu conheci em algum grupo de mentoria que eu participo, GPS, que agora é Aliança Divergente, do Euler. E ela quis fazer o exame de biorressonância. Eu falei, ok, vamos fazer. Eu fui testando e deu que ela não tinha vesícula. Deu que ela não tinha o órgão. Não deu nem que ela... Ai, gente, foi a experiência mais louca que eu tive com biorressonância. Deu que ela não tinha o órgão. Não deu que o órgão estava em alteração. Aí eu virei para ela e falei assim, você tirou a vesícula? Ela falou, não, eu tenho vesícula. Eu falei assim, você tem certeza que você tem vesícula? Ela falou assim, tenho certeza que eu tenho vesícula. Como assim? Eu falei, mulher, eu testei a vesícula mais de 5 vezes e tá dando que você não tem. Me manda outra foto, por favor. Ela mandou outra foto, mesma coisa. Não. Mas, Dani, desculpa, eu não sei, acho que eu entendi errado. Você fez esse exame à distância? Sim, meu bem. Daí você consegue fazer com aquele aparelhinho lá em mim? Aham. Sim, Ai, meu Deus. É. E aí, eu falei, me manda outra foto, por favor, para eu testar de novo. Testei, não tem vesícula. Eu falei, não é possível. Aí eu fui conversar com ela, falei assim, olha, eu acredito em você, você está falando que tem. No meu exame não tem. Está dando que você não tem vesícula. Então, se eu fosse você, dava uma investigada.
Ela falou, tá bom. Não precisou. 2 dias depois ela passou mal, precisou tirar a vesícula. Nossa. Então, assim, a leitura do corpo, da frequência dela, já era sem o órgão. Já era sem. Porque o órgão já estava tão debilitado que não tinha mais o que fazer. Não tinha como recuperar. Então, ele já deu o que precisava extrair. Tirou a vesícula, ficou bem. Eu falei assim, agora meu exame está certo. Mas ainda bem que ela ficou bem. Olha, tá vendo as entradas? E essa primeira imagem aqui é sem a paciente, sem tratamento, tá? Olha como que já estava bem a entrada. Depois começou a tratar, fechou. E aí, dependendo do terapeuta que ela vai falar que é o quê? O que parece? Um eflúvio telógeno, vai falar que é isso? Não, alopecia androgenética, lembra? Ó, entradas Sim. e topo, lembra? Topo. Androgenética. É isso que vai falar. Vai tratar como androgenética, vai tratar como androgenética, o que vai acontecer? Cresce cabelo, cai cabelo. Cresce por quê? Porque você está colocando estímulo de crescimento e desinflamando a região. Então, vai crescer. Só que não tem sustentação. O pelo não ancora, não fixa, ele vai cair de novo. Por quê? Porque o problema não é androgenética, não achou a causa. Onde que está o problema? Aqui, ó. Tá em algum desses aí, Exatamente. fígado. Entende como que é? Gente, parece tudo muito louco e agora é mesmo. Tudo muito complexo, tudo muito difícil, tudo muito. Porque eu passei pelo caminho que vocês estão passando. Só que quando vocês começam a casar uma coisinha na outra, fica tão simples, tão fácil, que vocês vão falar, não acredito, que é tão fácil assim. Porque vocês vão ter tudo. Tem os mapinhas lá. Vai fazer avaliação? Vamos criar um roteiro de avaliação. Eu vou fazer mais um bônus para vocês, no final de tudo, a gente criar um roteiro de avaliação, para vocês não se perder. Lembrem de outra coisa. A avaliação, gente, vocês precisam cobrar. A olhadinha, vocês não precisam cobrar. O que é a olhadinha? Você vai olhar o couro cabeludo e vai falar para o cliente, olha, pode ser, parece ser tal coisa. Eflúvio, sabe? Faz o teste de tração. Olhadinha. Tricoscopia, teste de tração. Pronto. Já dá para ter noção de bastante coisa, mas não é uma consulta. Uma consulta, vocês têm uma entrega muito maior, demora até 2 horas. Não façam correndo, porque não dá. Porque olha só, vocês vão fazer teste de tração, teste da linha distal, tricoscopia, biorressonância. Essa olhadinha aqui para ver a região que está falhada, o cabelo. Vocês vão ter um mapa de acupuntura craniana para olhar. Não dá para não cobrar. Mesmo, aí a hora de vocês que sabem quanto que custa. Tá? Hoje, eu já cobrei 380 a minha consulta. Hoje eu estou cobrando R$200, porque houve uma diminuição. Não faço tudo que eu fazia na consulta de 380, mas houve uma diminuição. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer a biorressonância, dou essa olhadinha básica para ver a região, então, possível local, e é isso. E vocês ainda vão fazer a leitura do hemograma. Então, olha quanta coisa vocês têm numa consulta. E aí, fazer de graça não dá, né?
Mas o conhecimento é de vocês. Vocês já pagaram por ele, então vocês fazem o que vocês quiserem. Ah, não dá para ser de graça, não, né, Dani? Não dá. A Olha minha lá, consulta é enquanto uma a gente hora, tá aqui no estudando, o mínimo pessoal tá uma lá. hora. O pessoal está lá assistindo televisão e a gente está aqui estudando, gastamos por isso, vamos ter que estudar, porque não é só nessa aula, não é verdade? Exatamente. Olha só, outra situação de fadiga adrenal. O que vão falar para esse rapaz? Que ele está com alopecia androgenética. Essas duas imagens aqui, essas 3 imagens aqui é do antes, tá? E essa aqui é depois do tratamento. Olha isso aqui. Ô, Dani, Oi, meu bem. mesmo que nesse caso, por exemplo, vamos supor que esse modelo, na ficha da anamnese, a gente verificamos que ele tem genética na família. O pai tem a mesma entrada. Mesmo assim, a gente pode, no caso, ter essa impressão que pode ser fígado, rim, ou... Pode. Ele pode ter... Nós vamos falar disso já já, Mi. A Mi é acelerada. Oh, Jesus! É porque você vai falando de Nós vamos casa, chegar lá. eu já falou. então não tem com todo o conhecimento. Nós vamos chegar lá, Michele. Então, Isso que a Michelle falou também é interessante, porque muitas vezes as pessoas falam, o seu pai tem, não sei o que tem, isso daí é genética. É genética ou realmente já é um problema? Gente, não é porque no caso a gente sabe que tem a genética e a epigenética, que vai falar, acho que hoje também na aula, né? Já. Tem genética? Genética e epigenética, tá? É os próximos slides, acelerada. Oh, meu Deus. O que acontece? E a genética, pronto, é atestado de óbito do cabelo. Então. Não é isso. Qualquer terapeuta capilar convencional que esse rapaz fosse, ele teria o atestado que eu falei agora, óbito para os cabelos. Óbito. Teria. Olha o que foi construído na cabeça desse menino. Por quê? Não é a androgenética. A androgenética, ela pode ser gatilhada, iniciada, por conta do problema do fígado, da adrenal, do fígado linfático ou de rim que ele estava. A partir do momento que faz o tratamento, que faz a limpeza, quando faz a limpeza do terreno biológico, vocês não têm noção do tanto de cabelo que cresce. Só de limpar. Só a limpeza. O brilho que aparece nos cabelos, a disposição que esse povo começa a ter do nada. Que não é do nada. É desse modelo. E depois nós temos a alopecia frontal. Quando temos casos, não é fibrosante essa, tá? É só frontal. Nós temos a alopécia na região frontal, que é toda essa parte aqui, ó. Frente, topo, parece que é igual a outra. Não é, tá? Aqui é só na frente. Aqui começa, pega o topo todo, tá vendo? Olha aqui, o buraquinho, olha isso aqui. Olha como ela ficou. No depois. Olha aqui, são 2 pessoas diferentes, tá? Dá pra ver, né? O cabelo é parecido, mas são 2 mulheres diferentes. Olha essa daqui. Toda essa região, olha como ficou no depois do tratamento. O que causou essa fadiga da pineal? Privação do sono, ciclo circadiano, respeitar a fisiologia do corpo. Aí, o que ela tem?
gera muita neurotoxicidade através do glúten e da lactose, gente. E aí tem o transtorno do sono. Eu não sei vocês, mas eu, sempre que, depois que eu fiz o primeiro detox, eu diminui muito glúten e lactose, muito. E aí, o que acontece? Só um minutinho, tá, cá? Quando eu consumo, quando eu tomo leite, eu estufo, que eu pareço um baiacu, sabe aquele peixinho? Meu intestino fica ruim. Se eu como pão, muito pão, prende. Se eu tomo leite, solta, vira um... Se eu como pão e leite com leite, eu fico enjoada, meu estômago fica ruim. Esses dias eu passei mal, muito mal, de tomar um cappuccino. Que eu sei que eu não posso, mas eu quis tomar um monte. Passei muito mal. Então, isso daqui é que a intoxicação por glúten e lactose, a inflamação que eles causam no corpo, eles vão gerar a fadiga na pineal. Deixa eu só ver um negócio aqui para vocês. O que a pineal, qual que é a importância da pineal? Produção de melatonina. Que é o hormônio crucial do sono. Qual que é, o que acontece aqui, ó, quando essa região tá rala, a gente já sabe que a pessoa tem privação de sono, que o ciclo circadiano dela não tá legal, que ela não respeita a fisiologia do corpo. Pessoa, olha só, olhando isso agora, me fez lembrar meu ex-marido, por exemplo. Ele tem uma rarefação bem intensa nessa região. Ele trabalha à noite e não dorme de dia. E aí, quando a gente tem processos inflamatórios e oxidantes no corpo, tudo isso acontece. Como que a gente tem os processos inflamatórios e oxidantes? A maioria deles é com glúten e lactose. Ah, mas daí eu não vou mais poder comer meu pãozinho? Pode, come pão sem glúten. Ah, é horrível. Mentira, porque eu como pão sem glúten e não é tão horrível. Macarrão, gente, macarrão sem glúten tem marcas específicas, tá? Renata, eu comprei, eu acho, sem glúten. Normal, parece macarrão. Não senti diferença. Ele não fica papo, ele não tem nada disso. O que eu não gostei muito sem glúten? Não sei. Acho que não teve. Eu fiz uma vez um bolo de cenoura, sem açúcar, sem leite, sem glúten, que ficou uma delícia. De sabor, só um minutinho. De sabor, ficou muito bom. De aparência, não, porque ele dá uma empachadinha, dá uns trenzinhos lá, que não fica aquele bolo fofinho. Mas eu fiz sem açúcar, sem leite, sem glúten, e ficou uma delícia. Delícia também não é assim. Deixa só a Camila falar primeiro. Cá, pode abrir o microfone e perguntar. Camila Guedes. Ela levantou a mão. E eu acho que ela saiu. Fer, pode falar. Será que tem queijo sem lactose?
Já comi queijo sem lactose. Uma delícia. Muito bom. Mas, caro. Caro. E você só encontra... Tem como é que chama esses negócios, gente? Não é, é laticínio? Mas eu acho que não deveria chamar laticínio, tá? Mas tudo bem. Tem uma queijaria na internet. Faz vários tipos de queijo sem lactose. Nas Vários. feiras em Bauru tem. Hã? Tem feiras aí em Bauru que vende queijo sem lactose. Aí tem? Tem, aí em Olha. Bauru tem. Ai, gente, já acha para mim, por favor, alguém que eu tô precisando. Eu vou começar o detox junto com vocês e vou ficar sem lactose, vou zerar lactose, glúten, tudo pelo período. Tem que ser exemplo, né? Vou secar de novo, meu nutricionista vai me matar, porque eu tô na guerra de engordar mais 1,5 kg, mas tudo bem. Camila, você queria fazer pergunta? Dani, perdão, acabou minha bateria, eu fui colocar, eu bati sem querer. Ah, tá. Tem problema. Então, aqui nós falamos dessa parte. E as alopécias femininas e eixo hormonal. Aqui, lembra que alguém me mostrou um cabelo e eu falei assim, olha, eixo hormonal, eixo hormonal. Olha só. Essa região aqui. Alteração da progesterona e estrógeno. Olha o antes. Regulou, acabou. Olha essa daqui. Regulou, olha como que já fechou. E quem que já não viu isso? Já falamos sobre isso agora? Tudo é genético. Não tem cura? Nem sempre é uma alopecia androgenética. Pode ser tipo androgenética. O corpo, o que o corpo está fazendo? Aromatizando por conta de diversos fatores. Nem tudo é alopecia androgenética e não tem cura. Então, assim, aquele rapaz que nós vimos ali na imagem, o atestado de óbito para os cabelos, dependendo do médico, do terapeuta que fosse tratá-lo. Mas será que era androgenética? Não, não era. Era um desequilíbrio em alguns órgãos. Equilibrou, pronto, acabou, resolveu o problema. Então, vamos falar um pouquinho de epigenética, que é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene que não são causados por alterações na sequência do DNA. É a capacidade que o nosso corpo, que o corpo humano desenvolveu, de ativar ou desativar alguns dos nossos genes de acordo com o ambiente e estilo de vida. Então, o que é a epigenética? Resumindo, o que eu faço, o meu estilo de vida vai ativar ou desativar alguns de nossos genes. E aí, a gente estava lá no templo ontem, e aí uma das amigas que estava lá, aí ela virou e falou assim, começou a me imitar, e eu nem sabia que ela me seguia, né? Ah, mas meu cabelo não cresce, você bebe água? Ah, mas meu cabelo não cresce, você está fazendo a suplementação de vitamina que você precisa fazer? Você faz exercício físico? Como que é a sua vida? Não tem como seu cabelo crescer se você não fizer isso. E é isso, gente. A verdade nua e crua é essa. Ah, eu quero comer fast food, me intoxicar de açúcar, comer todo o glúten do mundo, não beber água suficiente, não ter uma vida extremamente sedentária
pegar aqueles potão de sorvete, sentar na frente da TV e comer, comer, comer. E quero ter cabelo lindo, bonito, sedoso, sem dermatite, sem queda. Isso é possível? Muito difícil. Mas muito difícil. Ah, eu vivo estressada, só trabalho, só não tenho um minuto de diversão, não faço um... Vai cair cabelo. Vai acionar, ativar algum gene aí. E olha que interessante, né? A epigenética, ela pode ativar ou desativar genes do nosso DNA, não é? Certo. O meu fisiotipo, meu tipo, fisiologicamente, eu sou uma pessoa magra. Então, assim, não adianta eu querer ficar gostosona, que eu falo assim, cinturinha, quadrilzão, não vai rolar, eu não sou isso, eu sou magrelinha, quadradinha. Para eu mudar alguma coisa, tem que fazer o quê? Modificações cirúrgicas. Aí pode mudar. Mas fisiologicamente, o meu biotipo é esse. Tá. E aí eu tinha uma vida totalmente desregrada, sedentária, com um monte de porcaria. O que aconteceu comigo? Fui estufando, ficando gordinha, com essa canelinha fina, que sempre foi. Mas assim, braço, rosto, barriga, tudo tava enorme. Eu tava bem cheia. A partir do momento que eu nem estava indo ainda fazendo tudo que eu estou fazendo hoje, mas o que eu mudei de imediato? Meu estilo de vida interno, pensando mais em mim, cuidando mais de mim, me priorizando em algumas situações, olhando para mim com mais carinho, com mais amor, fazendo coisas que me nutria, que eu gostava, que eu gosto de fazer, eu fui murchando. E o que me barrava? Não sei. Eu falei que todo o peso que eu tinha, que estava muito acima, era emocional, só pode. O meu diagnóstico de mim para mim é que era emocional. Porque a partir do momento que eu resolvi a questão emocional, lembra que eu falei para vocês que eu achava que estava com alguma alteração na tireoide? Não sei se eu falei para vocês. Fui fazer exame, tá tudo normal, graças a Deus. Não tem alteração na tireoide. Mudei, desativei. Eu tinha anteriormente desativado o gene da fisiologia mais enxuta. E agora eu ativei o gene de novo. E é simples assim. Qual que é o nosso objetivo como terapeutas integrativos? Como terapeuta capilar integrativo? Lembrem-se sempre, o cabelo é só a desculpa que nós precisamos para receber as pessoas que estão doentes e nem sabem que estão doentes. O cabelo, o crescimento capilar, a reposição capilar, será somente a consequência do cuidado interno. Porque Você pode repetir? Oi? Você pode repetir o que você falou agora? Posso. O nosso objetivo é tratar pessoas que nem sabem que estão doentes. Por quê? Elas vêm para a gente com a desculpa da queda capilar. Mas, durante a investigação, o que nós vamos encontrar ali é o que vai transformar a vida dela.
E o crescimento capilar é só consequência do bom trabalho, da busca da causa, de encontrar a causa. É só isso. Isso não está escrito, gente. Eu falei do meu cabeça. E aí, assim, é para todo mundo esse tipo de tratamento? Não. Tive vários pacientes, gente, vários, que eu queria bater neles. Porque você via que a pessoa estava doente, só que lembrem-se de outra coisa. Que eu fico doida. Toda pessoa doente tem ganho secundário com a doença. E nós não somos salvadores do mundo. Nós só podemos salvar quem quer ser salvo. Então, por exemplo, sábado agora eu conversei com uma moça, e aí ela tem fibromialgia, prótese no joelho, tá com túnel do carpo, não sei das quantas. E a família toda é assim. Todo mundo na família tem prótese no joelho. Aí eu olhei para aquilo e falei, interessante. Todo mundo na família tem uma grande dificuldade de se curvar. São todos bem assim, né? Eu sei, eu sou, enfim. Problemas no joelho, emocionalmente, inconscientemente, dificuldade de se curvar para qualquer situação. Autoridade, religião, outras pessoas, pai, mãe, enfim, aí vai investigar. Isso é um assunto, uma outra coisa, nós não vamos misturar o trem aqui não, porque senão eu fico louca, e vocês também. E aí, eu virei para ela e falei assim, você conhece, porque ela ouviu eu conversando com a Lu, no telefone, a Lu me ligou bem na hora, a gente estava conversando, falando da biorressonância, da caixa de testadores, isso e aquilo. E aí ela olhou para mim e falou assim, você é terapeuta integrativa? Você é terapeuta, não era integrativa que ela falou. Não lembro. Terapeuta holística, alguma coisa assim. Eu falei assim, eu sou terapeuta integrativa. Aí ela falou assim, mas você trata o quê? Eu falei, cabelo inicialmente, mas não só cabelo. E aí a gente conversando, eu falei assim, você já ouviu falar da fitoenergética? Ela, eu gosto de planta, eu já fiz reiki, já isso, já aquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, você quer ser curada? Aí ela olhou para mim assim, falou, quero. Eu falei assim, então começa a curar. Vai cuidar de suas plantas, vai fazer sua horta de ervas. Você sabe, ela é, como é que chama aquele bióloga? Ela é bióloga. Ela conhece profundamente de planta. Eu falei, por que você não está curando as pessoas? E por que você não está se curando com as plantas? Aí ela ficou olhando para mim assim. Eu falei assim, então tá. Se você for para a promissão, eu vou te dar algumas mudinhas de presente para você iniciar a sua horta. Mas vai curar as pessoas que você vai se curar. E é simples assim, gente. Mas você acha que o chá é só desculpa? Entendeu? Tem gente que usa a doença como muleta, né? Exatamente, mas ela queria ser curada? Não, porque eu falava de uma coisa, ela já trazia outro problema. Eu falava de outra solução, ela me trazia outro problema. Eu entendi que ela não queria, então eu falei para ela, vá curar pessoas. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada para ela. Mostrei o caminho. E aí ela tem escolha, se ela vai ou não vai. E tá tudo bem. Não é problema meu mais as escolhas dela.
Antes eu ficava nervosa, eu ficava chateada, porque assim, eu via que chegava paciente que precisava muito do tratamento. Só que se ela ficasse boa, o marido não ia mais fazer aquilo que ela queria, então ela não queria ser curada. Eu tenho uma amiga, minha amiga do coração, cara, eu tenho vontade de dar na cara dela todo dia. Todo dia. Ela já fez 4 vezes a prova da OAB e não passa. E ela não é burra. Por que ela não passa? Porque se ela passar, o ex-marido não vai mais dar pensão. Ela não vai mais depender dele. Ela não vai ter mais que reclamar. Só que o problema é que foi tudo pro físico dela. Ela tá com H. pylori. Ela tá com mioma no útero. Ela tá com um monte de coisa. O cabelo dela, meu Deus do céu. O couro cabeludo dela, carne viva tem dia. Queda de cabelo agora parou, mas quando cai é um monte. Só que ela só liga para o estético, com muito custo, mas muito custo. Eu consegui vender para ela a preço de custo, porque eu queria tratar, porque eu ainda me responsabilizava pela cura dela, que hoje não faço mais isso, porque eu entendi que ela não quer. Eu consegui vender para ela 12 sessões de terapia capilar convencional, sem nada integrativo, que não vai resolver muito, porque a questão dela é integrativa. Eu consegui fazer isso por ela. Foi que eu consegui, e tá tudo bem. Ela não quer ser curada, ela não quer ser tratada. E aí voltamos lá, quando Jesus ia fazer os milagres. O que ele perguntava? Primeiro, o que queres que eu te faça? Então, você precisa pedir. Segundo, você deseja ser curado? Porque se você não quiser ser curado, eu não posso te curar. Então, assim, primeiro a gente pede e depois a gente fala... Depois que a gente pede, a gente responde se quer e se compromete com aquilo. Ô, Mi, pode falar. Ô, Dani, quando você fala terapia convencional e não integrativista, o que você quer dizer com isso? Terapeuta capilar. Só ABT, com terapeuta capilar frequência? só científico. Clínico. Ah, tá. Não tem nada de integrativo, não tem nada de integrativo. Não vai olhar, tem... até olha para a epigenética cientificamente, pura e simplesmente cientificamente. O que tem de integrativo dentro da terapia capilar convencional, clínica? Óleos essenciais, só. Que não é tão integrativo, não usa com todos os benefícios integrativos que os óleos essenciais têm. Mas você não vai ver dentro da terapia capilar clínica, você não vai ver desparasitação, detoxificação, biorressonância, você não vai encontrar leitura de exames laboratoriais, você até encontra, mas numa linguagem totalmente diferente, sem o olhar para o todo. Eles trabalham muito, Mi, como é que fala? Multidisciplinar. Eles olham para multidisciplinar. Eles tolhem a gente, privam a gente de fazer tudo. Então, eles falam assim, nós, terapeutas, não podemos fazer tudo. Quem disse? Não é igual ao pato. Porque vem, mas quem faz tudo não faz nada. Fica igual ao pato. Não é igual ao pato. Você é completo. É uma coisa liga a outra, né? Uma coisa liga na outra. E aí, como é que eu, Daniele, tricologista integrativa, com um olhar para o todo, não para a doença, não para o problema, não focal, todo, vou tratar a minha cliente
e trabalhar de forma multidisciplinar e indicar ela para um médico convencional que não é integrativo. O que vai acontecer? Você vai falar que você é louca. Não vai acontecer nada. Tipo assim, a cliente vai virar e vai falar assim, para onde eu vou? Uhum. Ele tem um CRM, eu tenho o quê? Nem um conselho para me defender eu tenho. Entendeu? Nós não temos conselho. Por isso que ainda é um curso livre. Então, assim, esse olhar para o todo é o diferencial. Os médicos já perceberam tudo que a gente tem feito, e nós estamos quietinhos, não estamos fazendo barulho. Você não vê muita coisa gritando, isso. Não. Nós estamos trabalhando, mas eles estão percebendo que os clientes, os pacientes, estão optando por essa forma integral e não paraconvencional. Entendeu? E aí, eu posso fazer uma desparasitação sem indicar o bendazol, Anita, com frequencial quântico, que vai dar um resultado muito melhor do que o Anita e o albendazol, sem os efeitos colaterais. Eu posso fazer uma suplementação de vitamina com dosagens mais comuns, depois que o terreno biológico está limpo, que o corpo está limpo, que o intestino está limpo, vai sintetizar até o que eu comer. As vitaminas até do que eu comer. Entende? Eu posso indicar uma melatonina, gotas, para minha cliente dormir à noite, para evitar a fadiga da adrenal dela, para ela conseguir perder o negócio da privação do sono, sem passar um diazepam, como é que chama o outro de dormir? Eu não sei os nomes de remédio forte de dormir, eu não sei. Esses calmantes fortíssimos para o povo dormir. Entende? Eu tenho paciente oncológica que tomava remédios fortíssimos para dormir. Do dia que eu passei a melatonina para ela, ela nunca mais tomou do outro, ela só toma melatonina. E ela fala que tem dia que ela esquece da melatonina e dorme. Só regulou. A gente pode fazer isso. Não são fármacos, são suplementos alimentares. Não são remédios. Então, ainda é livre. Daqui a pouco não será mais. Eu juro que eu pensei que ia dar tempo de dar essa aula inteira hoje. Se não fosse aquele atraso. Como que a nossa vida influencia nisso? Os marcadores epigenéticos que ativam e desativam os genes podem ser influenciados a partir de fatores como alimentação, medicação, exposição química e etc. Compreender a epigenética é ser capaz de usá-la ao nosso favor e influenciar nosso epigenoma de forma positiva. E aí, teve esse projeto Genoma Humano aqui, que foi bastante falado na época, né? E trouxe essa questão. Foi em 2003. Por muito tempo, a ciência acreditou que tudo estava escrito em nossos genes, de forma que o nosso código genético determinava 100% do que somos, e que não haveria forma de modificá-los. Aí, em 2003, através do projeto Genoma Humano, muitas mudanças aconteceram e surgiu a epigenética. Lembrar que somente 2% do nosso genoma é fixo, 98% depende diariamente de fatores epigenéticos. Então, eu posso dizer que a calvície, que está dentro aqui, ó, dos 2% fixo, tudo o que acontece é a calvície, ela tem 300 mil genes existem 300 mil genes de
diabetes microcística, calvície e câncer. 20 mil genes, 98% epigenético desses 300 mil. Em 2013, um estudo do Hospital da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos, analisaram alterações capilares em 92 pares de gêmeos idênticos. Concluíram que aqueles que tinham um estilo de vida mais sedentário, obeso, consumo de tabaco, bebida alcoólica, tinha maior probabilidade de perder cabelo que seu irmão mais saudável e adepto a uma alimentação equilibrada e vida ativa. Ou seja, a epigenética quem determina somos nós. E nós temos, e ela é 98%, ou seja, quase que domina, quase não, domina a genética física, que é os 2%. Mais um caso aqui. Esses são os irmãos gêmeos, tá? Ó. Esse é o que com a vida muito louca. E esse é o saudável. O da vida muito louca. Como falamos com os pacientes? Mostrar qual é o elo fraco de saúde do seu corpo. Se não cuidar, vai ter doença. Se o ambiente do seu corpo não tiver saúde, vai adoecer. O problema, muitas vezes, é biofísico, não avaliado só no exame de sangue. Nós somos reféns da nossa genética. Não somos reféns da nossa genética. Raiz do problema, consequência e causa. E aqui está esse gráfico aqui. Eu amo essa imagem, porque, principalmente por conta dessa frase, a base do tratamento integrativo é a detecção e remoção do fator causal, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Como que é a minha vida? E ela vai determinar quais os resultados eu vou ter, qual a consequência eu vou ter. Né? Alopecia androgenética e inflamação. Aí está a causa. Deficiência nutricional e suplementar. Afinamento capilar, estresse e ansiedade. Queda capilar, exposição por produtos tóxicos. Dermatite seborreia, queda capilar, excesso de oleosidade, areata, eflúvio, caspa. E aqui são as causas. Desequilíbrios hormonais, parasitas, metais tóxicos, desequilíbrios inflamatórios, exposição a produtos tóxicos, estresse, ansiedade, deficiência nutricional e suplementar, desidratação, problema dentário, anemia, COVID, pós-parto, uso de medicamentos, uso de produtos incompatíveis com o cabelo. E agora nós entramos no terreno biológico. Tudo acontece aqui. Toda matriz extracelular é responsável pela saúde ou pela doença. Tem vários sintomas, nutrientes e toxinas que acumulam no corpo. E quem tem o controle desse terreno biológico? Nós temos o controle. Muitas exposições a químicos, solventes, pesticida, agrotóxico. O que comemos e as nossas emoções. As nossas emoções, elas também intoxicam o nosso corpo. Elas também trazem metais pesados para o nosso corpo. O Pasteur é o pioneiro nos estudos de micro-organismo. Formulou a teoria de que cada doença possui uma causa única, como um vírus ou bactéria que invade o organismo e causa reação.
O Bishop defendia que tratar o paciente e não a infecção. Doença é enfraquecimento do sistema imune. Eu gosto disso aqui. Eu trato o paciente e não a doença. Daí vem a ideia do corpo como um terreno, onde micro-organismos podem ou não agir de forma nociva, dependendo da condição que se encontram ali. E aí, por que nós ficamos doentes? Sob o olhar de 2 cientistas. A doença é provocada por micro-organismos que nos infectam e é por isso que adoecemos. Aí o Bernard falou que não é verdade. É o desequilíbrio no ambiente interno, ou seja, a homeostase, que determina se os micro-organismos conseguem provocar a doença. Bernard estava correto, eu estava errado. O micróbio não é nada, o interno é tudo. Eu contei para vocês a história do Covid, a minha história do Covid, né? Então, assim, para mim, o que Bernard fala é pura verdade. E tudo começa nas emoções. Se a nossa mente, se as nossas emoções estão mais equilibradas, é muito difícil a gente ficar doente. Não é fácil controlar as emoções. E aí vamos falar um pouquinho das intoxicações, aguda e crônica. Ao entrar em contato com uma grande quantidade de substância tóxica, ela aparecerá em alta quantidade no sangue e sairá em alta quantidade na urina. Pequenas doses, dia a dia, elas não serão capazes de desencadear sintomas agudos, porque tais substâncias não entram em grandes quantidades, porém, inúmeros males à saúde desencadeando doença ao longo do tempo. Quais são as pequenas quantidades diárias que a gente consome de intoxicações, de produtos tóxicos? Todo dia a gente coloca um pouco de metal pesado no nosso corpo, já que hoje nós vamos falar de metais. Todo dia a gente usa desodorante, pasta de dente, cozinha em panela de alumínio, toma banho, bebe água. Água é essa que a gente compra na garrafinha de plástico, que vem no sol, e o plástico tem petróleo, tem um monte de coisa ali que intoxica. Então, assim, dá para a gente viver numa bolha, gente? Não dá. Mas a gente pode limpar e depois manter esse corpo limpo para fazer essa alteração e não ficar doente. Eu, ultimamente, estou tendo umas dor. Eu falo que é dor de velho. Dor no ciático. Dor no... Oxe. Ué. Sumiu o slide. Ele está aparecendo aí, né? Ah, tá. Para mim tá aqui. Para mim Esse da também. intoxicação aguda, tá. Mudou. Eu tô Maria das Dores, né? Agora, a dor nas costas que apareceu aqui, dor no ciático, as dores de velho. Mas, fora isso, gente, eu não fico doente. A Meire mandou aqui, ó, os nomes dos remédios de dormir. Diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, são os nomes dos remédios de dormir. E a gente resolve muitas vezes com melatonina. 3 gotinhas debaixo da língua meia hora antes de dormir, você nunca mais me viu. Eu apago. A minha paciente oncológica, ela toma 10 gotas.
Mas imagina o nível de dor dela. Ela tomava todos esses remédios aí, entende? Então, tem que ser equivalente também. A hipófise dela já não produzia mais melatonina. Não tinha. E esse hormônio, ele é um hormônio, é natural, né? O que está ali é para ativar. E ele ajuda a ativar a glândula para voltar à produção. Então, assim, tem gente que tem enxaqueca. Não é... é natural. Veneno de cobra natural também mata. Meu filho foi tomar melatonina porque ele toma Ritalina. Não deu certo para ele. Deu enxaqueca. Não toma. Eu falei assim, eu acho que é só equilibrar a dose. Não quis nem tentar. Eu só posso salvar quem? Quem quer ser salvo. Então, tá tudo bem. E aqui nós temos um gráficozinho, um mapinha, explicando como que as toxinas são eliminadas. O que são as toxinas, né? Substâncias estranhas ao organismo, chamada de xenobióticos. Xeno significa estranho e biótico, vida. A maior parte dele é lipossolúvel. Poderá ser armazenado no tecido adiposo, na gordurinha e no cérebro. O emagrecimento leva à sua mobilização, aumentando temporariamente a carga tóxica. As toxinas vão para o fígado, onde serão transformadas em hidrossolúveis, portanto, mais fáceis de serem eliminadas. Então, ela vem aqui para o fígado. Esse processo, no entanto, produz radicais livres, que provocam danos em células saudáveis. Eles estão relacionados a problemas como o envelhecimento precoce e o câncer. As toxinas que formarem moléculas hidrossolúveis maiores vão se unir à bile, que serão liberados no intestino para a formação das fezes. O intestino contém a microbiota intestinal, que nós falamos dela agora há pouco, um conjunto de bactérias benéficas e maléficas, em equilíbrio elas auxiliam a digestão e na produção do organismo. Mas as toxinas com uma alimentação desbalanceada podem causar disbiose. Nesse caso, a quantidade de bactéria maléfica aumenta e provocará o problema de inflamação, dificuldade de absorção de nutrientes, constipação, diarreia, entre outros sintomas. As moléculas menores farão parte do sangue. Na circulação sanguínea, as toxinas são encaminhadas para os rins, a pele e as glândulas mamárias, é eliminada pela urina, pelo suor e pelo leite materno. Endotoxinas são produzidas dentro do corpo humano. Os produtos finais do metabolismo, como radicais livres. Endotoxinas bacterianas, como as produzidas na microbiota intestinal. As exotoxinas são as produzidas externamente, fora do corpo. Drogas lícitas e ilícitas, como medicamentos, cigarro e bebidas alcoólicas. Pesticidas, inseticidas, aditivos alimentares, como corantes e conservantes. Produtos químicos de uso doméstico. Poluentes ambientes, agrotóxicos, metais pesados, parasitas intestinais, fungos, vírus e bactérias. Testar e identificar para entender o que está limpando. A avaliação da biorressonância, microscopia de campo, claro e escuro. Isso daqui é o peixinho saindo do terreninho sujo e indo para o mar limpo, gostoso. O que afeta o nosso terreno biológico? Os metais, os agrotóxicos, solvente, ligas, radiação e poluição, aditivos químicos e conservantes, produtos alimentares, microbiota alterada, parasitas, vermes, fungos, vírus, protozoários,
alteração do ciclo circadiano, contaminação eletromagnética, alterações dentárias. O metal tóxico. O problema se manifesta quando já temos acumulado em nosso corpo quantidade excessiva de metais, o que, consequentemente, nos causa um envenenamento progressivo. São elementos químicos que, em maior parte ou menor medida, formam parte da estrutura de tudo o que nos rodeia, desde a crosta da Terra até o organismo, como cobre, ferro, cobalto, magnésio, o zinco, o alumínio, o chumbo, o arsênico, entre outros. Difícil eliminação natural, o pior problema dele, né? É a difícil eliminação natural do nosso organismo, e o excesso de metais no ambiente ocorre por não sofrerem biodegradação. Dos 105 elementos da tabela periódica, cerca de 30 podem ser tóxicos. Podem exercer atividade imunossupressoras, levam a danos irreversíveis no material genético, atuam como inibidores enzimáticos, impedem a atuação, alterando diversas reações. Alteram a estrutura de proteínas, podem desencadear mutação, induzir a apoptose, que é a morte celular programada, então ele acelera isso, pode levar a uma carcinogenicidade, alteram várias funções celulares, moleculares e teciduais, afetando e comprometendo todo o organismo da bioacumulação. Metais pesados, alterações do sistema redox e antioxidação da célula. Aumento na concentração celular de Eros, lipoperoxidade e oxidação das outras biomoléculas, dano nas membranas de compartimento biológico, alterações na maquinária de replicação e de reparo do material genético, modificação da estrutura terciária, quaternária de proteína, inibição e modificação enzimática, e mutagênese de carcinogênese. Quais são os metais tóxicos? O alumínio, arsênico, chumbo, mercúrio, níquel, cádmio, platina, césio, berílio, tálio, titânio, cloro, flúor, estanho, cobre, platina, silício. Esses são alguns, mas tem mais, tá? Agora, onde que a gente tem cloro? Em tudo. Na água, para lavar roupa, num monte de coisa. Alumínio, tá na comida, no desodorante, na maquiagem, no shampoo, no condicionador, na coloração. Flúor, na pasta de dente. Silício, uma porrada de coisa. Cobre, nas panelas, na água, tem cobre também, por conta... Hoje menos, mas antigamente os canos eram de cobre. O chumbo, coloração, tem várias colorações que tem chumbo. E mais um. Sintomas. Agora eu quero ver a carinha de vocês. Abram as câmeras. Quem não tem ansiedade, levanta a mão. Quem não tem depressão, levanta a mão. Quem não tem taquicardia, de vez em quando, levanta a mão. Você nunca tem taquicardia? Tá. Alergia. Sinusite. Dermatite. Dores. Enxaqueca. Vômito. Eu tive esses dias. Dificuldades visuais. Aí eu na rua. Perda auditiva.
Olha eu, hein? Zumbido. 48 horas por dia, meu zumbido zumbi. Queda de cabelo. Baixa imunidade. Isso eu não tenho, não sei como. Ronquidão. O Fer não tem. Não é ronco, não, é rouquidão. Rouca, voz rouca. De vez em quando a gente fica. Hipocloridria. Vocês fizeram teste falando nisso? Não? Seus bandos sem vergonha. Tem que fazer para a gente saber o que está acontecendo aí, tá? Antes de começar o detox. Olha só. Todos nós temos 3 ou mais desses sintomas. Então, logo, todos nós estamos intoxicados por metais pesados. Gente, como é que vocês estão? Deixa eu ver quanto que Tá estão. bem. Com sono. Sono, Cansados, nós estamos cansados. cansado. Exatamente. Eu já fui até lavar o rosto. Olha ali, que eu aqui, tomei meu uma- Deus do céu, vai até em 1.500. Nós temos 65 slides, nós estamos... Ah, não, faz outro dia, em nome de Jesus. Nós perdemos uma hora. Faz outro dia. Nós Tá, perdemos vou uma hora. encerrar, tá? Ó, nós estamos no slide 35. Falta 30 ainda, não vai dar, né, gente? Eu acho que a gente tem que terminar hoje. Termina Fiquem bem. sozinhos, vocês. Você tá não com vai- sono, perde a concentração. Ó, 10h30, então eu vou encerrar. Todo mundo tem disponibilidade amanhã, Eu não. Mas eu assisto depois. mas aí fica gravado, tá, gente? Eu chego Quem não atrasada, puder. mas eu chego. É porque, ó, Eu acho que vou chegar atrasado. eu quero dar o detox e a desparasitação bem completo para vocês não ter medo, não ficar inseguro, para poder fazer isso depois. Então, eu já estou bugando, imagino vocês. Amanhã a gente continua, termina metal pesado, e aí semana que vem a gente começa parasitas, tá? Daí a gente faz segunda e terça parasitas. Eu não vou falar para vocês da gente fazer na quarta para dar amanhã de folga, porque quarta-feira é feriado. E aí cada um vai fazer um negócio, e eu não sei que hora que eu chego dos meus compromissos, e eu quero descansar também na quarta, então não vou fazer nada a quarta. Então amanhã, 8 horas, agora tá tudo certo aqui, nós não vamos ter problema. Já vai entrar gravando em nome de Jesus. Amém. E a gente volta amanhã, então. Tá Amém. bom? Ô, Dani, Oi, perdoa amor. eu. Como que é mesmo para fazer esse negócio da acidez aí mesmo? O Como teste? fala? Cúrcuma. É a cúrcuma, né? Não. Para mim, eu vou O teste Bicarbonato. é bicarbonato bicarbonato, quanto? e água. Ah, só bicarbonato? É. Quanto Coloca que é? uma É colherinha uma de colher? bicarbonato em 100 ml de água e toma numa talagada. Glute, glute, Ah, glute, tá. glute. E aí você vai contar lá no relógio. A hora que eu vou mandar para vocês no grupo, tá? O teste. Tá. Mais fácil. Tá, porque eu esqueci. Eu também. Tá? Façam. Se puder, façam. Hoje É melhor fazer antes de fazer a detoxificação? tem que fazer antes de fazer a detoxificação. Tá. Para a gente saber o caminho que vai seguir. Tá? Tá bom. Então, tá bom. Alguém faz um print? Não vai embora, povo, não. Vamos Faz o print arrumar. primeiro. Batom, Arruma os cabelos. Faz biquinho. Fica de longe para ficar mais magra. Olha lá.
Manda aí para nós no grupo. Tá bom. Tá bom? Então boa noite para vocês. Fiquem com Amanhã a Deus. gente volta no mesmo horário. Tá bom? Boa noite. Para a Até gravação. amanhã. Boa Até noite. amanhã. Bom descanso. Beijo, tchau.